Bom, na ponta da linha eu já tenho o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras no Núcleo da Bahia, a AEPET, Marcos André dos Santos. Marcos André, bom dia. Muito bom dia, tudo bem? Como vai? Tudo indo, né, Marcos? A gente tem enfrentado uma situação muito grave aqui no nosso país e eu queria começar tratando com você, Marcos, daquele imbróglio relacionado à escolha do novo presidente da Petrobras para ficar no lugar do general Silvio Luna, que finalmente foi solucionado com a indicação do ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, o José Mauro Ferreira Coelho. Isso depois do economista Adriano Pires abrir mão da vaga por ter lá conflitos de interesse. Ele, que era sócio de uma empresa que tinha negócios com a estatal, ligação com o empresário Carlos Soares, do setor de óleo e gás, enfim. Primeiro, Marcos, eu queria que você nos dissesse como é que a AEPET avaliou esse imbróglio em torno da escolha do próximo presidente da Petrobras. Muito bom dia, queria começar dando um bom dia a todos os seus ouvintes, dizendo um prazer estar aqui contigo fazendo esse diálogo. A nossa avaliação, tanto da AEPET Nacional quanto do Núcleo Bahia, é de que se trata de uma grande cortina de fumaça. O que é que temos por trás desse imbróglio? Primeiro, a tentativa desastrada, incompetente e de má fé, a certa medida, de indicar alguém que tinha objetivamente claro conflito de interesse com a Petrobras. E a AEPET Bahia, inclusive, notificou os conselheiros de administração da Petrobras para que, se chegassem a analisar, rejeitasse, porque havia conflito de interesse e é uma questão objetiva. A Petrobras, os regulamentos da Petrobras, o Estatuto da Petrobras não permite o conflito de interesse. Portanto, ele não poderia jamais ser aprovado. Isso dá conta de que este governo não tem o compromisso de proteger a Petrobras, porque, pensem bem, alguém que vende serviço de assessoria para o setor concorrente da Petrobras teria acesso a informações sensíveis e privilegiadas da Petrobras que ele poderia depois vender para os seus principais concorrentes. Isso, evidentemente, que não pode ser tolerado, porque isso atenta contra o patrimônio mais importante da Petrobras, o segundo, talvez, primeiro sendo os seus empregados, mas são as informações. Aquilo tudo que a Petrobras levou anos e anos pesquisando, investindo, para que tivesse a tecnologia que tem hoje, poderia facilmente ir para a mão de terceiros. Significaria que vai a um juízo de valor moral sobre o sujeito? Não. Significa dizer que essa análise é técnica e objetiva. Se existe o potencial de que perca-se informações para os seus concorrentes, isso deve ser evitado. Mas não estamos fazendo aqui uma discussão moral se o sujeito faria ou deixaria de fazê-lo. Estamos discutindo de que aquele que tem interesses em informações sensíveis que podem ser precificadas em mercado para concorrentes da Petrobras não pode jamais prestar serviço à Petrobras, muito menos na condição de presidente da Petrobras. Mas o que é que está por trás dessa discussão? Essa é a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro para a Petrobras. E com o mesmo argumento. Mas, no entanto, fica evidente que não há o objetivo de enfrentar o problema real, que é a política de preço de paridade internacional. Tanto que este último indicado, José Mauro, também defende a PPI. Veja de que o centro da discussão é fazer de conta que está fazendo algo para baixar o preço dos combustíveis, quando nada se está fazendo. Porque todos os que ele indica têm o mesmo perfil e o mesmo compromisso, que é botar o povo brasileiro contra a Petrobras, extorquindo a sociedade com preços abusivos inclusive porque se vale do monopólio real, como nós estamos aqui na Bahia sendo prejudicados por uma empresa privada que, valendo-se do monopólio real, ousa a ter preços, inclusive, superiores ao PPI. Porque se a Petrobras pratica PPI e a Bahia, a refinaria Landulfo Alves na Bahia, hoje Mataripe, infelizmente, pratica preços superiores ao da Petrobras, é evidente que o abuso da dominância de mercado, do exercício do monopólio,
está em prejuízo da sociedade. Isso nós não podemos aceitar. Porque essa é a receita para destruir a Petrobras. Colocar a sociedade contra ela para que a sociedade se convença da sua privatização. Acho que fica provado nesses episódios todos que o presidente não tem a intenção de baixar o preço dos combustíveis, mas apenas fazer uma cortina de fumaça, como quando se parece estar fazendo alguma coisa apenas para nada fazer para baixar o combustível. Então, agora, depois da privatização então, da RLAM, essa refinaria Mataípe passou a adotar preços a maiores que o próprio preço de paridade de importação, ô Marcos? Bem maiores, bem maiores. Só para a gente ter uma dimensão, são mais de 6 reajustes antes da Petrobras realizar o seu reajuste. Na verdade, a nossa leitura é que a Petrobras terminou sendo pressionada a fazer esse reajuste para não deixar tão explícito à sociedade o malefício que foi privatizar a refinaria Landulfo Alves. Veja bem, a refinaria administrada pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, um país concorrente no mercado de petróleo do Brasil, porque o Brasil hoje é um grande exportador de petróleo, e os Emirados Árabes, obviamente, que também o é. Portanto, somos concorrentes no mercado internacional de petróleo. Ele comprou a nossa refinaria, e desde 1º de janeiro, até que a Petrobras realizasse o seu primeiro reajuste, ele já tinha feito 5 reajustes. Escorchando a sociedade baiana, que não tem alternativa, porque as refinarias da Petrobras foram pensadas estrategicamente para que uma não concorresse com a outra, de modo tal, porque não faria sentido. Imagine se qualquer dos nossos ouvintes que tem uma empresa, se ele botaria uma unidade para concorrer com a outra. Não. Claro que não, ele ia distribuí-la de modo que elas não concorressem entre si, e assim eram as refinarias da Petrobras. Quando ela vende a nossa refinaria Landulfo Alves, ela vende também um monopólio regional. E no exercício desse monopólio, essa empresa tem exorbitado, abusado do direito dos consumidores e tem praticado ainda hoje. Pense que o que justificou a saída do então presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, foi o aumento exorbitante de mais de 25% no valor dos combustíveis. Pois pense, a Bahia, hoje, a refinaria da Bahia pratica preços quase 10% superiores aos da Petrobras. Esse combustível, esse petróleo que é refinado aí pela Mataípe, ele é destinado exclusivamente ao mercado baiano? Não. Ele tem, a gente estima que ele tenha hoje 80% do mercado baiano, mas ele também tem uma parte do mercado de Sergipe, tem uma parte do mercado de Alagoas e também exporta. Uhum. Portanto, o fato concreto é que ele, pela sua localização regional, termina inviabilizando o transporte de combustível de outras refinarias para cá. Pense de que a Petrobras ela tinha um sistema perfeito, onde ela colocou e dimensionou suas refinarias para abastecimento dos mercados locais e os excedentes para exportação. Ok. De modo que, se a gente disser hoje que vai trazer combustível, por exemplo, da refinaria de Duque de Caxias, faz sentido econômico? Não faz, até porque a refinaria de Duque de Caxias já tem uma cartela de clientes que tem uma demanda. Uhum. Portanto, a montagem das refinarias, tais como elas estão, elas dão a cada uma das refinarias um monopólio regional, inviabilizando praticamente o transporte de combustível. E esse é um dos males do PPI. Porque com a prática do PPI, a gente pode até importar de outros lugares, se o preço é compatível. Mas isso não favorece o mercado local. Por que não? Porque é evidentemente que o combustível produzido em Mataípe, distribuído na região do Nordeste, particularmente na Bahia, chega a custos muito menores do que, por exemplo, se a gente trouxer do Sul. Evidente. Ou de outro país. Como é que você equaliza para que permita que combustível de qualquer lugar do mundo chegue à capital baiana pelo mesmo preço praticado pela refinaria com o PPI? Só que o PPI, ele produz um lucro artificial, abusivo, como foi o último lucro, em detrimento do sofrimento das pessoas, da sociedade. E a economia baiana, inclusive, sofre significativamente, porque do ponto de vista da competitividade, sabemos bem que uma diferença de 10% dos insumos
ele termina inviabilizando a disputa de um mercado mais global, porque os seus custos estarão mais altos e possivelmente os seus produtos estarão fora da faixa de preço, ou você vai ter que abrir mão da sua lucratividade. Inclusive porque tem uma inviabilidade. Por exemplo, junto com a refinaria foi vendido dutos. Isso. Que levam os combustíveis produzidos na refinaria direto para o polo petroquímico de Camaçari. Como é que uma empresa do polo petroquímico, que já tem toda a sua infraestrutura para receber esse combustível, vai de uma hora para outra substituir? Não é possível substituir, simplesmente não é. Não dá. Portanto, nós entendemos de que toda essa lambança, e a gente pode dizer que é um espetáculo de incompetência, porque evidentemente que antes de você expor um nome à sociedade, esperava-se de um governo que tivesse feito a checagem antes. São checagens objetivas, está na lei, está no regulamento da Petrobras, para saber se aquele nome, que é o do desejo, tem viabilidade. Sim. Você expõe a Petrobras ao ridículo. A Petrobras hoje parece ter virado uma maldição. Ninguém a deseja ser presidente. É verdade. O que é um absurdo. Agora, essa que você chama de lambança, evidentemente foi uma tragédia essa escolha aí do próximo presidente da Petrobras. Eu tenho discutido, debatido aqui com os nossos entrevistados, o Marcos, porque me parece que isso, na verdade, foi colocado de maneira intencional para tentar desviar o foco desse escândalo de corrupção que a gente teve aí no Ministério da Educação. Tanto que no dia em que o ex-ministro da Educação, lá, o Milton Ribeiro, pediu demissão do cargo, foi anunciado o novo presidente da Petrobras, né, Marcos? Parece que é mais uma cortina de fumaça, né? É como eu disse, é um governo que parece fazer muito justamente para não fazer nada. E busca permanentemente essas pautas morais. Parece coincidente. Sempre que tem um escândalo de corrupção absurdo, ele busca uma coisa que não tem nada a ver no contexto e traz para a realidade. A última agora sobre a jornalista. E a gente vive, infelizmente, uma sucessão de escândalos encobertos por falas morais. E aí a gente nem consegue mais perceber onde está a realidade das coisas, porque você tem toda a razão. Possivelmente esse nome ou a criação desse factoide tinha a intenção de diminuir e tirar o foco do debate. Porque aquele não era o momento em que, teoricamente, o Bolsonaro ia escolher ou ia indicar o presidente da Petrobras. Ele ainda tinha tempo para fazer essa escolha, mas ele escolheu exatamente o dia em que o ministro pediu para sair, né? É como nós vivemos hoje, sendo pautado por coisas secundárias na grande maioria das vezes. Esse não é o caso, mas demonstra de que, talvez dando razão ao que você diz, a forma atrapalhada de fazer para substituir a pauta do debate terminou produzindo esse resultado. A publicação de um nome sem prévia checagem para verificar a compatibilidade, e aí deu essa lambança que expõe a Petrobras, que expõe a pessoa que foi indicada também, é evidente, mas aqui a gente não vai fazer essa defesa, mas eu acho que é ruim para todo mundo. Agora, é preciso ter responsabilidade na indicação do presidente da Petrobras. É o mínimo, uma empresa altamente complexa, um patrimônio nacional que precisa ser tratado com o mínimo de respeito. Agora, e isso ainda tem um outro detalhe, né? Porque esse ex-secretário lá de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério da Energia, o senhor Minas e Energia, o senhor José Mauro Ferreira Coelho, que será o novo presidente da Petrobras, é o que tudo indica, ele não tem qualquer experiência nesse tipo de função, né, Marcos? Ainda tem esse detalhe, né? Uma empresa complexa, como a Petrobras, que vai ser dirigida por um sujeito que não tem experiência no tema, né? É evidente de que a experiência de gestão está profundamente comprometida. E veja de que os critérios são objetivos aqui. A lei, artigo 17 da Lei 13.303, experiência profissional no mínimo 10 anos no setor público ou privado na área de atuação da empresa pública e da sociedade de economia mista, ou na área de conexão a ela. É evidente de que uma empresa complexa como essa, ela requeriria alguém com um tempo, uma experimentação de gestão em algo grande como isso. Não podemos experimentar na condução. Imagine você pegar um transatlântico
e pegar um capitão que nunca pilotou, nunca conduziu algo tão grande. Ele tinha um barquinho de pesca ali, que ele pescava com os amigos no final de semana, e você dá um transatlântico para ele dirigir. Evidentemente que isso... mas ele tem experiência, ele tem mestrado, tudo bem, mas ele tem a experiência, a vivência para conduzir uma empresa desse tamanho, onde ele foi experimentado para conduzir, para trazer esses 10 anos de experiência. Eu acho que, infelizmente, eles estão tentando burlar a absoluta falta de competência para indicar alguém que tivesse estrutura para dirigir a empresa, mas porque o descompromisso com a Petrobras é total e a busca da sua privatização como instrumento dessa desconstrução da imagem da companhia no mercado e para a sociedade. Isso se dá também, Marcos, desculpa até te interromper, porque essa turma que assumiu o Palácio do Planalto não tem qualquer experiência de gestão, nunca teve no comando, nem de um condomínio esse pessoal que chegou ao poder no nosso país. Tanto que hoje a gente tem mais de 8 mil militares lá no Executivo, uma turma que não tem qualquer experiência de gestão, tem feito aí com o nosso país, acaba, evidentemente, nomeando pessoas absolutamente incapazes de gerir empresas do potencial do tamanho da Petrobras. Né? Ou talvez também, e aí a gente precisa até considerar, eles não tenham ninguém com capacidade técnica que esteja aliado a essa política de desconstrução da Petrobras, porque é preciso também um certo desvio, na minha opinião, para aceitar um cargo como esse que tem destruído a Petrobras, colocando ela contra a sociedade, e que tem um objetivo claro de privatização. Então, é preciso que tenha alguém também descomprometido de um conteúdo a certa medida ético, de dizer, olha, a este governo eu não sirvo, não me presto a fazer isso com a Petrobras, não me presto a expor a Petrobras ao ridículo que ela está exposta, e portanto eu não aceito. Então, talvez eles tenham se utilizado do que tem disponível, e obviamente que é muita coisa no nível deles. Né? Às vezes os escolhidos e quem escolhe se refletem um no outro do ponto de vista das suas convicções morais e das suas convicções, inclusive éticas. Então, é o que a gente pode esperar, então. A gente vai esperar uma gestão autoritária, como tem sido, uma gestão descomprometida com a sociedade e uma gestão comprometida com a destruição da Petrobras. Ou seja, a gente põe alguém para dirigir a empresa cujo objetivo não é conduzi-la a bons mares, mas sim fazê-la naufragar. É como diz aqui o nosso ouvinte, o Gilberto Costa, ele diz o seguinte, bom dia, uma empresa que se pretende pública, apesar de seus acionistas privados têm prioritariamente na satisfação e bem-estar do povo seu principal compromisso, a gestão do país foi totalmente terceirizada, é exatamente isso, terceirizaram a gestão do nosso país, né, Marcos? A Petrobras sempre teve como seu compromisso fundamental o abastecimento interno, a colocação no mercado nacional dos melhores produtos com os menores preços. A Petrobras foi uma empresa construída para garantir o desenvolvimento nacional e a soberania nacional. Se a gente pegar os fundamentos de por que Getúlio constitui a Petrobras, dentre outras coisas, era para garantir que a gente tivesse condições de, uma vez atacados ou numa estrutura de guerra internacional, a Petrobras pudesse dar ao Brasil o conforto de garantir seu abastecimento de energia para garantir a nossa soberania. Esses atentados à Petrobras, eles são, na verdade, um atentado à soberania nacional. Nos expõe à condição tal ridícula de que nós vendemos uma refinaria para o fundo soberano de uma nação estrangeira. Não, é um escárnio, da entrega da nossa soberania, porque é disso que se trata. Vamos supor aqui, apenas a título de especulação, acontece uma guerra, essa escalada da guerra, ela se amplia e ganha áreas mundiais. Os Emirados Árabes Unidos, o país
que constitui um fundo que ele dirige aos seus interesses, não poderia, por exemplo, dizer, olha, está faltando combustível no mundo porque os ataques bélicos destruíram refinarias importantes. Os produtos da refinaria Landulfo Alves, que historicamente ajudou a construir, inclusive o polo petroquímico de Camaçari, vai ser todo trazido para sustentar o meu mercado aqui. É possível fazer isso? Sim, é perfeitamente possível. Porque um outro país tem a propriedade de um equipamento fundamental para garantir o nosso abastecimento interno, que numa situação de guerra, por exemplo, poderia faltar combustível para tanques brasileiros que pudessem defender os tanques, ou os caças brasileiros que quisessem defender o nosso espaço aéreo. É absurdo. Isso não se faz. O que estamos propondo para o país é o empobrecimento do país, porque hoje, inclusive com o projeto de lei aprovado, que diminui as contribuições da atividade econômica do petróleo com a sociedade, a gente vai ter uma situação tal de que a gente vai ter a atividade petrolífera que recolhe impostos, mas esses impostos são devolvidos às empresas para que elas baixem o preço, de modo tal que a gente vai ter a operação circular de que as empresas não vão pagar impostos e que o brasileiro ficará apenas com os combustíveis caros. Ou seja, o pré-sal, que era nosso passaporte para o futuro, vai virar o nosso atraso. Porque tudo que vai ser arrecadado, inclusive as participações governamentais no lucro da Petrobras, vai ser colocado num fundo para, em tese, subsidiar a sociedade. Mas não é a sociedade, vai subsidiar, na verdade, lucro abusivo das empresas que fazem paridade de preço internacional de combustíveis quando produzem no Brasil em reais, com custos em reais, e que apenas vai ter lucros exorbitantes, tirando da sociedade o pouco que nós tínhamos, que eram os impostos. De modo que a sociedade vai herdar do pré-sal apenas os seus malefícios, seja no campo energético, seja no campo ambiental. Porque tudo que vai ser arrecadado de impostos, inclusive as participações no lucro da Petrobras, vai ser colocado num fundo e transferido de volta para as empresas que produzem petróleo no Brasil. Não faz nem sentido. Não faz, exatamente. Muito bem lembrado, muito bem observado essa questão do fundo. Agora, me chamou a atenção também, Marcos, a avaliação lá dos líderes do Congresso para essa situação da Petrobras. Porque enquanto o presidente da Câmara lá, o Arthur Lira, aliado de primeira hora do Jair Bolsonaro, ele defende a privatização da estatal, dizendo que ela, veja só, não produz riqueza nem desenvolvimento. Ele pediu também mudança na lei das estatais, ressaltando que a política de compliance prevista na norma inviabiliza que pessoas do ramo atuem na presidência da estatal em razão de conflitos de interesses. Enquanto isso, o presidente do Senado, lá, o Rodrigo Pacheco, afastou essa ideia de venda da Petrobras neste momento e destacou que, se bem administrada, a empresa gera frutos para a sociedade. Por que existe essa diferença de posicionamento de ambos, Marcos? Como é que se interpreta essa discordância aí entre os presidentes da Câmara e do Senado? Bom, primeiro, o Arthur Lira não era aliado de Bolsonaro. O Arthur Lira hoje é dono do governo. Porque, inclusive, os 2 primeiros anos ele não era aliado do governo. Ele foi comprado ou comprou o governo. Há de se discutir aí quem tem a propriedade de quem. O fato é que hoje os escândalos principais da nação estão ligados exatamente ao Centrão, do qual esse é um cacique inconteste, né? O que estamos vendo é o absurdo do absurdo, tanto do ponto de vista da praxe, que é você lotear o governo, entregar a grupos com larga tradição de corrupção o orçamento da União, do ponto de vista do que dizia o presidente quando da sua campanha, de que não faria isso. Portanto, se é absurdo que governos responsáveis que entendem que o nosso processo de democracia exige diálogo com o Congresso e façam uma espécie de distribuição dos cargos entre aqueles com critérios, com regras objetivas, por outro lado, esse governo faz muito pior. E por que o Arthur Lira, de repente, ficou contra a lei das estatais? Ficou contra porque ele queria efetivamente botar um lobista do mercado de petróleo para dirigir a Petrobras. Era a indicação dele. Era mais uma boquinha do Centrão.
E ele perdeu essa boquinha, pelo visto. Então, ele tem razão de estar insatisfeito, mas as razões não são republicanas, são razões do submundo da política que nós vivemos. Acho que quem pensa no Brasil, quem entende e quem defende o Brasil e os brasileiros, sabe que não pode privatizar a Petrobras. Portanto, aqueles que hoje defendem a privatização são apátridas, são aqueles que não defendem o Brasil, não defendem o desenvolvimento nacional, não defendem a soberania nacional, que é o maior patrimônio de um povo, é poder dizer-se soberano. E isso não se discute apenas a partir das questões bélicas, mas discute, entretanto, antes de tudo, da sua capacidade de fornecer energia para o desenvolvimento do seu povo. Quem não tem energia, quem não tem meios de produzi-la, quem não tem as condições de aquisição, não tem soberania. Veja bem a situação grotesca em que a Alemanha, por exemplo, está. Sim. Com uma posição clara contra a Rússia, mas não pode fazer tudo o que gostaria de fazer, porque depende da energia russa. Isso é a falta de soberania. Isso é quando um país não pode tomar as decisões que entendem adequadas, porque depende de um outro país se lhe fornecer a energia de que precisa. É isso que estamos colocando para o Brasil. É a esse lugar que nós vamos sujeitar o Brasil. Perder a sua soberania, perder a sua capacidade de garantir o seu autoabastecimento de combustíveis para outras nações do mundo, perdendo assim a sua capacidade de dizer o que pensa. Não que a gente venha a concordar necessariamente com a posição da Alemanha, nem com a posição do que se chama de mundo ocidental em relação a essa guerra, mas o fato concreto é de que a Alemanha, por exemplo, está na situação constrangedora de não poder fazer tudo o que gostaria de fazer em relação à Rússia, porque dela depende. Exemplos não faltam, né, Marcos André? E, infelizmente, os nossos gestores aqui não percebem isso. E, como você muito bem disse, vendem a nossa soberania para outros países, porque, como você muito bem colocou, esse fundo árabe ele é comandado lá pelo próprio governo da Arábia Saudita. Infelizmente, os nossos gestores não têm esse tipo de visão e a gente espera que um próximo governo que venha a se colocar, ele defenda a nossa soberania, as nossas estatais. Marcos André dos Santos, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa, te desejar um ótimo final de semana e a gente volta a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Obrigado pela tua participação, Marcos. Forte abraço, querido, tudo de bom, eu que agradeço, estou sempre à disposição para ajudar aí no que a gente puder fazer esse debate tão importante e dizer que essa eleição ela precisa ser um plebiscito. E a sociedade precisa olhar para todos aqueles que defendem a privatização da Petrobras e colocar de um lado e colocar do outro lado aqueles que defendem a Petrobras como uma empresa pública para o desenvolvimento nacional. E aí a gente vai precisar escolher. Eu não tenho dúvida de que a sociedade brasileira vai escolher aqueles que defendem a Petrobras, não pela Petrobras em si, não pela mística da Petrobras, mas porque entende que sem energia não é possível ter desenvolvimento de soberania nacional, e do outro lado vão estar os entreguistas do patrimônio do povo. É isso. Um abraço para você, Marcos. Obrigado. Forte abraço, tudo de bom. Obrigado. Conversamos aqui com o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras no Núcleo da Bahia, a AEPET, Marcos André dos Santos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.